Além dos lugares de estética, também muitos psicólogos trabalham para ajudar a parte emocional, a parte social da mulher, para que ela possa se restaurar. Porque quando a mulher não se encontra com a sua imagem, não está feliz, não se realiza, embora ela não vai olhar no espelho e dizer assim, eu sou a mais linda do mundo. Não. Isso só naquela episódio Encantamento de Branca de Neve, que tinha aquela bruxa que olhava e dizia, espelho, espelho meu, tem alguém mais linda do que eu? Mas isso é um encantamento mentiroso. Mas quando a mulher não se encontra, então realmente ela entra em fases difíceis. Aí estão muitas modelos lindas no mundo que a gente ouve falar, conhece as suas histórias e hoje estão anorexas, à beira da morte, porque estão tão magras, mas elas se olham no espelho e acham que ainda tem gordura para tirar. Então isso chega a ser uma paranoia, uma coisa terrível, que é maligna e leva à morte. Mas é tão lindo nós sabermos que quando nós nos preocupamos com a nossa imagem, tem alguém que nos criou, que é o nosso Deus. Ele esteve já muito, muito, muito antes de nascermos, interessado com a imagem. Isso é muito lindo. E antes de falar deste ponto de Deus, eu quero contar um episódio muito interessante e muito tremendo, sobrenatural, que aconteceu comigo com relação à imagem. Acontece que nós mulheres, eu creio que nós não somos diferentes uma das outras com relação à autoestima. Se há determinados pontos no nosso corpo e que nós olhamos e de repente nós achamos que tem um defeito, que tem algo que não está bom, não está alinhado, não está no equilíbrio como nós gostaríamos, aquilo nos causa mal-estar, não é verdade? Todos os dias você vai levantar pensando naquela parte do seu corpo, você vai olhar no espelho e vai logo olhar para aquela parte do seu corpo que você não está gostando. E todas as vezes que você olha alguém e tem aquela parte do seu corpo como você gostaria de ter, Jesus poderoso, aquilo vira uma confusão na cabeça da mulher. E eu, como não sou diferente de vocês, passei por isso. Hoje eu tenho uma filha mais velha de 40 anos. Minha filha caçula está agora para fazer em maio 37 anos, minha caçulinha. E quando a minha caçulinha nasceu, eu estava apenas com 27 anos, novinha. Eu sei que você já fez a conta de quantos anos eu tenho, mas como eu recebi 20 anos a menos, não tem problema. Eu continuo pensando que tenho 44, amém? Mas, então foi um privilégio para mim amamentar minhas filhas. Era um sonho que eu tinha desde criança. Eu ficava pensando que eu ia ter filhos. Não pensava de ter uma menina ou um menino, mas eu pensava de ter filhos, de ninar no colo, de amamentar. Eu tinha esse sonho. Quando minha filha nasceu, a mais velha, eu pude amamentar um pouco, porque ela logo rejeitou o peito e ela quis tomar o leitinho na mamadeira. Aí eu fiquei meio frustrada. Quando nasceu a segunda filha, essa foi um pouco diferente. Nasceu super comilona, sabe, daquela que você está dando banho, você tem que enrolar na toalha e botar no peito, porque senão ela fica roxa de tanto chorar de fome. Ela era desse jeito. Então eu amamentei 9 meses a minha filha caçula e foi a maior alegria. Mas depois que passou esse período da amamentação, eu comecei a olhar o meu corpo e eu vi mudanças muito fortes. Já desde a adolescência, eu tinha muitos complexos, mas com relação à minha mama, nunca me incomodou. Eu achava que estava tudo bem, e estava tudo bem. Mas após aquele período da amamentação, algo começou a acontecer. Além de eu emagrecer, a minha mama, que era toda bonitinha, de repente começou a ficar caidinha, já viram isso?
e parecia quase que um papel. Jesus poderoso, eu fiquei apavorada. E aí quem sofreu foi o maridinho, né? Porque eu ficava, não me toque, não me olhe, que terrível. E ele tentava me convencer que não. Mas isso foi uma fase muito difícil na minha vida. Aí um dia ele disse assim, meu bem, você tem que resolver isso, você é jovem ainda, você vai ficar desse jeito? Vamos no médico. Eu fiquei sabendo, andei pesquisando, tem um médico plástico, cirurgião plástico, que trabalha com essa área da mulher. Então, eu já marquei consulta e vou te levar. Eu disse, de jeito nenhum. Queridos, imagina, quando eu tinha 27 anos, faz tempo. Isso naquela época era uma fortuna. Hoje sabemos que há muita facilidade para essa área da estética e restauração, não é? E eu disse, de jeito nenhum, é muito caro, você não vai gastar isso comigo? De jeito nenhum. Ele insistiu, conclusão, nós fomos. E aí foi terrível a experiência da consulta. Primeiro aquele médico me mostrou um catálogo de mamas que ele havia restaurado, e eu fiquei toda radiante, pensando, vou recuperar aquilo que parece que eu perdi. É possível, aí fiquei animada. Aí ele me coloca na maca e manda me despir. Eu quase que chorando, queria já sair correndo daquela sala, porque além do médico estava o meu marido ali junto. E eu me despi. E ele olha para mim deste jeito, diz assim, o que aconteceu? O gato comeu sua mama? Queridas, foi isso que eu ouvi. Eu chorava, as lágrimas escorriam. Dali para frente eu não consegui mais ouvir o que aquele médico falava. Eu sei que ele passou valores para o Géser, era um absurdo. Eu saí dali odiando aquele médico, chorando. Falei para o Géser, nunca mais invente uma coisa dessa, que terrível. E o Géser tentava me consolar. Ele falou, não, bem, ele quis brincar com você. Você estava tão constrangida, ele quis te dar uma levantada, você estava muito afetada. Eu disse, não fala mais nisso, eu não quero mais saber disso. E ele tentou me convencer, mas eu realmente não cedi. Mas aquilo continuou sendo um problema muito grande na minha vida. Ao final, por esta parte do corpo, toda a minha imagem estava sendo afetada. Parece que dali em diante tudo estava ruim. E eu me sentia mal. Mas um dia eu resolvi falar com Deus. Eu lembro que eu sentei na cama e eu disse assim, Deus, você me criou, você me fez. E essa parte do meu corpo era tão boa, tão bonita. Eu me sentia bem. E eu realizei o sonho da minha vida amamentando minhas filhas. Mas olha agora. Olha o que o médico... Eu falando com coisa que Deus não tinha visto e ouvido, né? Eu disse, olha o que o médico falou, que o gato comeu minha mama. E ainda ele disse assim, olha, dá para restaurar. Se você não quer pôr silicone, que naquela época falar em silicone era um perigo, né? Se você não quer colocar, então dá para ficar uma mama assim, do tamanho de uma mama de uma adolescente de 14 anos. Olha que consolo. E eu falando tudo isso para Deus. E eu disse, Deus, mas o Senhor pode me ajudar, me dá uma direção. Será que eu estou rebelde ao meu marido? Será que eu tenho que ceder, ouvir e ir num outro médico, fazer uma outra consulta, ver se eu me simpatizo? E Deus, de uma maneira que eu não sei se Ele falava no meu ouvido, no meu coração, na minha mente, mas aquilo foi tão forte. Ele disse, filha, eu te fiz, eu cuido de você. E aquela palavra me fez chorar. Agora era um choro de emoção, de alegria, de saber que Deus estava comigo naquela fase difícil que eu estava passando. E por ali terminou a nossa conversa, não falei mais este assunto com Deus. E um dia, eu estava na pia escovando os dentes de manhã, e aquela voz que eu não sabia se falava na minha mente, no meu coração, no meu ouvido, disse assim, faça assim.
E quando essa voz que era de Deus disse, faça assim, imediatamente eu entendi que ele estava me dando uma ginástica para restaurar a minha musculatura. Ele só disse, faça assim, mas eu entendi tudo isso. O que era que eu tinha que fazer? Apoiar as minhas duas mãos na pia e fazer toda a força com esse músculo, abaixar e levantar, abaixar e levantar. E ele disse, filha, faça 20 vezes. E eu fiz. Aí eu fui olhar no espelho, não tinha acontecido nada. No dia seguinte eu estou escovando o dente, lá vem aquela voz, faça assim, abaixa, levante, e eu fazia. Outro dia eu estava no carro dirigindo e aquela voz veio e me disse assim, faça assim. Faz assim para você ver como mexe o seu músculo. Faça assim. É coisa de Deus, Ele sabe. Ele sabe, Ele é moderno, gente. Não importa o ano que você está vivendo. E assim Deus me deu esses 2 exercícios para eu fazer. E eu hoje, com os meus 64 anos, posso compartilhar que Ele me restaurou. Ele me restaurou para a glória dEle, para a alegria dEle. Não foi assim, mas eu não sei dizer quanto tempo. Mas por muito tempo, alguns meses, eu ouvi Ele me dizer, faça assim, faça assim, faça assim. E eu fazia e me dava uma alegria. E eu comecei a observar no espelho a restauração que estava acontecendo no meu corpo. Então, queridas, hoje eu posso testemunhar de um Deus que Ele quer estar em nossa vida em todas as áreas, nos mínimos detalhes, até aquela área da sua vida que você se envergonha, que você não quer nem tocar no assunto, nem com o seu marido, com os seus familiares, com os seus filhos, mas Deus sabe, Ele te conhece, com Ele você pode abrir o seu coração. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos garante que desde o início, com a sua primeira criação, Deus pensou na nossa imagem. Diz para quem está do seu lado, Deus pensou na nossa imagem. Aleluia! E eu quero ler, você pode ouvir, Gênesis 1, 26, 27 diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Aleluia! Eu creio que a cada dia da criação, Deus foi fazendo coisas lindas, sol, a lua, estrelas, firmamento, animais, árvores, relva, flores, peixes, todos animais de todos os tipos, os que vivem sobre a água, sobre a terra, sobre o ar. A palavra diz que a cada dia da criação, Deus dizia assim, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Tudo que Ele fazia, Ele via e observava que era bom. Mas teve um dia que houve uma reunião no céu muito especial. Foi a reunião da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma Trindade um só. É o Deus poderoso, que Ele se transforma em 3 para nos abençoar. Nós vamos falar disso mais para frente. Mas esta Trindade, porque a palavra diz no plural, façamos o homem. Pai, Filho e Espírito Santo se reuniram para nos criar. A palavra de Deus diz que criou Deus, mas criou o homem, mas criou também a mulher. E sabe o que é lindo? Quando você chega no verso 31 do capítulo 1, aí, depois de Deus criar aquele homem e aquela mulher, a palavra diz assim, e viu Deus que era muito bom. Diz para quem está do seu lado,
Você é algo muito bom de Deus. Aleluia! E isso é tão lindo, porque Ele não fez somente a sua imagem. Imagem é algo que agrada a Deus. Deus se interessa pela nossa imagem. Com tantos milhares e milhões e trilhões de pessoas que tem no mundo, Ele olha e sabe quem é você. Ele tem gravado no seu coração cheio de amor a sua imagem. Ele te conhece pelo nome e te conhece pela sua imagem. Mas é muito lindo saber que Ele fez o homem, antecedeu a criação da mulher, porque a mulher é algo tão importante da criação de Deus, que Ele teve um tempo para preparar este homem para receber a primeira mulher. E depois deles, outros vieram, que não foram feitos pela mão de Deus, mas nasceram de ventres de mulheres. Olha que lindo! Então, nós podemos dizer que Deus nos escolheu mulheres para fazermos algo da semelhança do que Ele fez. Já imaginou que Ele preparou o nosso ventre? Quando as menininhas, bebezinhas nascem meninas, dentro delas já tem todos os óvulos preparadinhos para quando chegar a fase, o tempo certo, a maturidade, para que esta criança, que agora adulta, venha procriar. Estes óvulos são chamados um a um para encontrar com a semente masculina. Então, neste momento, nós mulheres que temos esse privilégio de gerar, de fazer criaturas à nossa imagem, à nossa semelhança, nós estamos agindo à semelhança de Deus, que criou aquele primeiro homem, aquela primeira mulher. Mas houve algo diferente. Muitas vezes eu já ouvi pessoas que pensam e até declararam que Deus fez acepção, dando ao homem privilégios, porque fez ele primeiro. Mas nós vamos ver pela palavra que não é assim. Deus não faz acepção. Aquilo que Ele cria é muito importante. Quando Ele terminou de nos criar como mulher, Ele também disse: isto é muito bom. E no livro de Provérbios, capítulo 18, também diz que o homem que encontra uma esposa encontrou o bem e encontrou a bondade, a benevolência. Olha que palavra, é uma bondade super, super boa de Deus. O homem que encontrou uma esposa. Olha que importância que o Senhor nos dá. Mas aquele primeiro homem criado que nos fala em Gênesis capítulo 2, mostra a nós que ele tinha um físico forte, que ele era inteligente, que Deus deu a ele uma unção para governar. Deus deu a ele um poder de criatividade, porque não era fácil cuidar do jardim do Éden. Muitos pensam que o jardim do Éden era um jardinzinho pequenininho, mas o jardim do Éden era do tamanho de um país. Imagina um homem sozinho cuidar desse jardim, e a palavra nos mostra que ele deu um nome a cada animal, a cada espécie. Já imaginou que inteligente, que criativo para olhar e falar: olha, você vai chamar cão e a sua companheira vai ser cadela ou cachorra, né? Então, ele foi falando com cada um e mostrando os seus pares. A palavra diz que ele via macho e fêmea segundo a sua espécie. E esse homem criativo e comunicativo, ele era a imagem e semelhança de Deus. Nós podemos crer e ver pela palavra que este homem tinha uma mente 100% ilimitada como a mente de Deus. Imagina hoje que nós usamos o limite máximo da nossa mente 6% do que ela é capaz.
Um Einstein da vida, ele usou 10% da sua mente. Imagina essa capacidade que havia em Adão de ter a sua mente 100% livre para governar, para fazer com as suas mãos, para criar, para olhar para aquela árvore e dali imaginar e tirar uma cadeira, uma mesa, um móvel. Isto chegou até nós neste tempo. Deus deu esta condição. E aquele homem todo cheio de graça, comunicativo, porque com certeza ele falava dia e noite com aqueles animais. Já pensou quando chegava a hora de recolhê-los, de dar o alimento, como era? Mas nem por isso ele estava totalmente feliz. Um dia Deus olhando para Adão, e Deus viu ele tratando daqueles animais, macho e fêmea, com todo carinho, com toda excelência. Deus olha e diz: não é bom que o homem esteja só. Então Deus preparou, olha que lindo, olha como que Deus fez. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar da carne. A costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Eu acho que a primeira expressão que ele fez, quando ele acordou e ele viu aquela Eva linda, perfeita, eu acho que ele fez uau! Vocês não acham? Eu acho que foi a primeira palavra que ele falou quando ele viu a mulher. Por isso, deixa o homem, volto no 23. Eu estou lendo Gênesis 2, 21 a 25. 23 diz assim: e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Interessante Deus falar isso. Ou eu creio que neste momento o próprio Adão recebeu uma revelação forte de Deus sobre toda a humanidade, porque nem ele nem Eva tinham pai e mãe, não é verdade? Deus que os criou com sua própria mãe, mas profeticamente ele estava declarando uma palavra para toda a humanidade, que assim como aqueles animaizinhos faziam seus pares, também agora o ser humano teria alguém para ser a sua companheira, formando um par macho e fêmea. Então ele já profetiza essa palavra, que todo casal, quando se une através do relacionamento sexual, se torna uma só carne e deixa pai e mãe para agora fazer o seu próprio ninho. Olha que coisa mais linda. E veja só, ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. É interessante para nós hoje que usamos vestes, né? Há tantas culturas neste mundo diferentes, mas todas elas usam vestes, inclusive muitos índios que estão sendo civilizados, eles estão deixando aquela tanga que cobria apenas as suas partes íntimas muito de leve, para usar roupas também, porque a civilização vai mostrando para o homem e para a mulher que é importante se cobrir com a roupa. Mas enquanto aquele casal que Deus acabara de criar, diz que eles estavam ali nus e não se envergonhavam. Porque Deus havia tirado do mesmo DNA daquele homem, da mesma categoria que ele criou aquele homem com a sua própria mão, para fazer uma mulher. E exatamente quando um olhava para o outro, não viam diferença alguma. Eles tinham diferenças sensíveis nas suas maneiras de agir, de fazer, nas suas maneiras sentimentais, emoções, mas no relacionamento físico, eles não viam esta diferença, porque eles estavam ainda como Deus, puros, abençoados,
100% de mente para criar, para fazer, para governar, e aquele mesmo DNA daquela mulher estava sobre ela. Ela não foi criada menor. Não tirou da cabeça para que o homem diga, eu que governo. Não tirou dos pés para que o homem não dissesse, você está aí embaixo. Não, tirou do lado. Eu acho que foi do lado do coração, para que ela pudesse ser amada e protegida. A palavra diz que foi tirada de uma costela. Olha que coisa linda, e ali Deus transformou-a numa mulher. E esta mulher, quando a palavra diz companheira idônea, este significado do original quer dizer aquela que circunda. Aquela que circunda, que está ao lado, ao redor, perto, próxima do homem, para ajudar. Eu creio que Eva ajudava em muitas coisas ali no jardim do Éden. E ele, como já sabia de tudo, imagina quanta coisa ele podia agora mostrar para ela, né? Mas eles não viam diferença. E é muito interessante ver que todas estas situações que Deus criou, homem e mulher, tirando-a da sua própria costela do homem, foi para preservar aquela imagem que ele idealizou, segundo o próprio Deus. Isso é muito lindo nós pensarmos neste detalhe. O amor de Deus, o cuidado dele em criar algo, em nos fazer e nos proporcionar coisas agradáveis. Agora, era muito diferente a maneira do homem e a mulher agirem. Enquanto o homem é focado para fora, a mulher é focada para dentro, no sentido de que o homem lidava com as responsabilidades, as metas, quantos animais ele ia cuidar naquele dia, quanto ele tinha que percorrer, quanto ele tinha que dar de alimento. Então ele estava com o seu alvo, o seu foco para fora, naquilo que ele tinha que fazer, centrado naquilo. E tempos atrás eu li um livro de um autor muito renomado. Ele muitas vezes fala para professores, para casais. Ele se chama Isami Tiba. Não sei se alguém conhece esse autor. É um autor muito renomado que tem livros muito interessantes. E um livro que eu pude ler que ele diz assim: homem cobra e mulher polvo. E exatamente nós entendemos que o homem ele é tão focado para fora como uma cobra. Quando ela quer algo, ela planeja e ela fica quietinha, quietinha, e quando ela vê que o seu alvo está próximo, dá o bote. Não se desvia, não se esconde, mas conserva ali o seu alvo para conquistar. Enquanto a mulher, temos alvos? Temos. Quantas mulheres têm alvos aqui? Quantas mulheres têm perspectivas? Quantas mulheres aqui sonham? Deus se agrada disso. Mas as nossas emoções muitas vezes nos levam a que sejamos centradas para dentro. Pensamos no ambiente, pensamos no nosso quarto ficar romântico, não é verdade? Você olha na vitrine e vê uma coxa bonita, toda fofa. Ai, como seria bom se eu colocasse na minha cama. Ia ficar tão romântico, tão gostoso. Você sabe onde que você quer colocar o abajurzinho, uma florzinha para decorar, não é verdade? Os tons que combinam. Então nós mulheres ficamos vendo muitos detalhes. E Isami Tiba diz que a mulher é polvo, porque assim como o polvo tem vários tentáculos, a mulher é capaz de arrumar a casa, de pensar no romantismo, de atender o telefone, de chamar a atenção da criança, de pegar a vassoura ao mesmo tempo, como se tivesse tentáculos, não é verdade? Às vezes, até nós, quando chegamos no final de dia, nós falamos: meu Deus, como eu fui capaz de fazer tudo isso? Mas Deus nos fez com essa capacitação. E embora sejamos diferentes nas nossas emoções, no nosso temperamento e personalidade, nenhum é menor do que o outro. Nem o homem e nem a mulher.
Todas nós, todos os homens são importantes para Deus. Mas é muito lindo ver que Deus colocou em nós uma criatividade. Nós somos capazes de criar coisas. Tem mulheres aqui que trabalham com artesanato? Tem mulheres aqui que trabalham com costura? Eu sei ali da irmã que ela faz bolos artesanais. Já viu o bolo que ela fez ali, coberto de frutas, maravilhoso. Então, Deus dá criatividade, dá aptidões, são talentos naturais. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Assim como Ele é criador e foi criativo, Ele nos dá essa capacitação. Eu imagino Eva ali no dia a dia, como ela era criativa. Um dia ela queria surpreender Adão, trazendo a ele um prato colorido, né? Ralou cenoura, cortou beterraba, enfeitou com umas fatiazinhas de chuchu cozido, olha que gostoso. Pôs umas rodelas de banana, uns gomos de mexerica, porque ela fazia comida tropical, né? Eu acho, por ela viver no jardim do Éden. Obrigada. Não era mulher da cidade, ela era mulher do jardim do Éden. Então ela usava a sua criatividade. Mas esta criatividade de Eva foi muito além do que simplesmente fazer coisas com a mão. Mas foi também para ela criar algo, receber algo, ao ouvir aquele homem, Adão, o seu companheiro, dizer algo importante quando ele despertou do sono. Ele disse: será chamada varoa, ou seja, mulher, companheira, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Quando Eva ouviu esta expressão, a sua criatividade a levou a receber aquilo que Deus havia colocado sobre aquele homem, a semente que ele tinha, e ela poderia receber no seu corpo, através do relacionamento sexual, para gerar, para procriar. Olha que coisa linda. A Bíblia não diz que Deus veio ali com Adão e Eva e disse: olha, vocês vão ter filhos, então vocês têm que fazer assim, assim, assim. Não. A mente deles era uma mente livre de 100% como a de Deus. E assim como Adão proferiu a palavra, Eva recebeu, sabendo que agora ela, junto com ele, poderia gerar. Põe a mão no seu ventre e diz: obrigada, Deus. Só nós mulheres podemos gerar. Homem não pode. Amém? Mas esta questão de gerar, muitas vezes nós pensamos em gerar apenas na parte genética. Gerar tendo filhos, dando à luz, passando por um parto. Mas este gerar que Eva recebeu e nós mulheres podemos receber, é que dentro de nós somos como uma incubadora, onde nós podemos estar gerando situações boas ou situações ruins. E um determinado tempo nós vamos dar à luz. Quantos já ouviram falar que mulher fala muito? Há uma estatística que levantaram, eu acho que não é verdade não. Diz que enquanto a mulher fala por dia 10.000 palavras, os homens falam somente 3.000 palavras. Vocês acham que é verdade? Acha, né? Pior que achamos. Então, realmente, são condições que nós geramos dentro de nós, através de palavras, através de sentimentos, através de decisões que tomamos. Não geramos só no físico, mas geramos através das nossas emoções. Imagine Eva, aquela primeira mulher, que situação ela gerava enquanto ela não tinha filhos. Adão chegava do trabalho todo cansado, suado, né? E ela já ia atrás dele falando: e aí, você plantou? Você arou? Você colheu? O que você trouxe? Olha, mas você nem me deu um beijo. E Adão louquinho para tomar um banho, né? Aí, você nem viu que hoje eu mudei meu cabelo? Eu coloquei um girassol. Você nem prestou atenção? Ela criava situações.
Ela estava gerando um ambiente com o seu companheiro, chamando a atenção de que ele tinha alguém para conversar. Agora ele não iria falar só com os animais, mas ele poderia falar com ela, no mesmo nível, no mesmo entendimento. E os dois podiam gerar coisas juntos. Isso era muito gostoso. E Eva falava tanto. Diz aí para quem está do seu lado, mulher fala. E Eva falou tanto, tanto. Ela falou até com a serpente. A Bíblia diz que ela falou com a cobra, a serpente. E o pior, a cobra respondeu para ela e falou com ela. Jesus poderoso. Como diz meu marido, ele diz assim, eu acho que a serpente, a cobra, era um animalzinho de estimação de Eva. Porque quantos tem animalzinho de estimação em casa? Cachorrinho, gato. Você fala com eles respondem? Não. O rabinho, lambe, faz gracinha, se vira no chão para dar carinho, mas não tem voz, né? Você não ouve eles falarem, eles não têm uma voz humana. Mas a palavra diz que a serpente falou com Eva. E Eva não se assustou, ela não saiu correndo. Você já imaginou o seu cachorrinho começar a falar para você? Com você? Meu Deus, tá amarrado em nome de Jesus, né? Quem gosta de amarrar aí já ia amarrar na hora. Mas Eva falou com a serpente. E foi aí que aquela coisa linda que eles viviam no Éden começou a mudar. Gênesis 3, de 1 a 5 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus te disse, não comereis da árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer de todas, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos como de Deus, e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha o engano que entrou. Eles eram iguais a Deus? Eram. Igualzinho. A palavra diz que Deus os criou, homem e mulher, à imagem e à semelhança de Deus, com uma mente 100% para agir, fazer e criar. Mas a serpente descobriu uma maneira que poderia estar destruindo aquele propósito de Deus, trazendo encantamento sobre aquela mulher, porque ele descobriu que as suas emoções eram frágeis, que quando ela ouvia algo lisonjeiro, ela gostava. E ele preparou o momento, não diz que Adão estava ali, porque logo depois, se você continuar a ler, você vai ver que quando Adão chega, a própria Eva convence a ele para comer daquele fruto que Deus disse que não deveriam comer. Então, Satanás, usando aquela serpente, fez com que Eva se esquecesse que ela havia sido criada à sua imagem, à sua semelhança, e enganou com aquele encantamento, e ela obedeceu àquela serpente que estava sendo usada pelo diabo, e comeu daquele fruto. E sabe o que aconteceu? O pecado entrou, porque eles desonraram a autoridade de Deus, foram infiéis, foram desobedientes comendo daquele fruto. Mas Deus, diz assim a palavra, Ele não despreza aquilo que Ele cria. Amém? Diz para quem está do seu lado: Deus não joga fora o que Ele faz. E exatamente, Ele procura folhas para fazer uma cobertura, uma vestimenta
como se fosse uma roupa para cobrir, porque agora, sabe o que aconteceu? Eles se esconderam, porque estavam nus e se envergonhavam. Agora veio o medo, porque tinham desobedecido. Agora eles descobriram que estavam inseguros. Agora aquele homem percebeu que ele foi irresponsável, ele não cuidou da sua companheira, ele não teve uma palavra firme para dizer para ela: nós não podemos comer. E ela foi usada com palavras lisonjeiras. Então o pecado entrou e algo aconteceu. Aquele espelho que agora eles antes podiam ver uma imagem transparente, estava como um espelho embaçado. Quem aqui já tomou um banho bem quente? Já, né? Eu também. O que acontece com o espelho do banheiro quando a gente toma um banho quente? Fica todo embaçado. Você olha e não vê a sua imagem, não é verdade? Mas você está lá, não está? Aí você passa a mão, uma toalhinha, e aí a tua imagem está novamente refletida naquele espelho. Assim aconteceu com aquele homem e aquela mulher. A imagem de Deus agora não refletia como por um espelho, mas era como se fosse um espelho embaçado por causa do pecado. Mas Deus, cobrindo aquele homem que representava uma cobertura para que não fossem desonrados, cobriu a ele, cobriu a sua mulher, e os dois estavam debaixo de uma proteção. Não podiam agora estar mais ali no jardim do Éden, porque Éden tem significados muito importantes para Deus. Um dos significados é a própria presença de Deus. Mas agora o pecado embaçou o espelho. A imagem que refletia sobre eles não era mais aquela imagem original, a sua semelhança, a semelhança de Deus. Porque o pecado havia embaçado, então havia uma separação. E Deus faz com que aquele homem e aquela mulher saiam do jardim do Éden e vão agora para o mundo. Ele os cobre com aquelas folhas, fazendo vestes para que eles vestissem. Ele os envia para o mundo para trabalharem, para lutarem, para suarem e continuassem aquilo que Deus havia planejado. E se parássemos aqui, nós íamos dizer assim: estava tudo tão bonito, né? Mas e agora?